começar, a gente precisa de alguns guias para entender tudo isso. A gente vai usar uns caras que manjavam da cultura e da sociedade, tipo o Durkheim, que falava sobre a ordem social, e a galera do pós-modernismo e da indústria cultural, tipo o Bob Dylan. Ele que sacou que a cópia fica mais real do que a original, e essa é a estética do pós-modernismo, onde tudo é remix e tudo é referência. E Adorno e Horkheimer, que previram que a cultura iria virar uma fábrica de produtos futuramente. Para começar a entender tudo isso, a gente tem que voltar lá para 1951, para a primeira série que foi um boom na indústria cultural, que foi I Love Lucy. Essa série meio que inventou o formato da sitcom, mas o mais bizarro é que o riso ali não era espontâneo, era uma obrigação. Aquele som, a risada enlatada, não era um convite, mas sim uma regra. E o Durkheim falava exatamente sobre isso, de como a sociedade impõe normas. Então a TV fazia isso. Ela te dizia, é pra rir agora. Tudo isso para você se sentir pertencente a uma massa. E sem dúvidas, o alcance disso era global. Milhões de pessoas rindo ao mesmo tempo e no mesmo ritmo. A sitcom já nascia com esse fenômeno de massa. Aí agora a gente pula lá para os anos 90. A sitcom fica mais moderna, mais clean, e aí é que nasce Friends. Essa série é o produto cultural de massa perfeito. É aqui que Adorno e Horkheimer, aqueles caras da indústria cultural, entram. Eles diziam que a cultura de massa promete que você é único, mas te entrega a mesma coisa. Em Friends, a gente tem 6 tipos bem definidos. Por exemplo, o nerd, a fashionista, o engraçadinho. E isso é que é a pseudo-individualidade. Isso é a ilusão de que você está vendo algo original, quando na verdade está consumindo um produto feito para ser previsível, e não para dar trabalho para entender. E o que acontece quando alguma coisa é tão perfeita? Ela vira um molde. E Friends não inspirou, ela virou um simulacro. O Bob Willard falava que a cópia pode ficar tão repetida que ela se torna mais real que a coisa original. E isso é o que a gente chama de hiperrealidade. E a amizade do Central Park se repete no bar de How I Met Your Mother, no sofá de The Big Bang Theory, e é a mesma estrutura, o mesmo riso, só que com outros nomes. E o mais legal é que as próprias séries fazem piada com isso, citando Friends o tempo todo. Mas o ponto final dessa história é quando a nostalgia vira um monte de produto. A série, que era sobre amizade, virou uma prateleira de merchandising, tipo chocolates, canecas, camisetas, tudo temático. E isso tudo é a prova de que a indústria cultural pega a sua saudade de um tempo que você nem viveu e transforma em algo para você comprar. O riso que a gente deu por 10 anos virou lucro. E toda essa trajetória nos trouxe até aqui, porque hoje a fórmula não precisa mais de 22 minutos, ela se encaixa em 15 segundos. E o TikTok é a versão mais rápida e caótica dessa mesma lógica. O conteúdo rápido, previsível, feito para você não parar de rolar a tela. Hoje a repetição é a regra, e a gente segue uma trend achando que está sendo original. O riso continua padronizado, mas agora ele é instantâneo e descartável. A tela mudou, mas a gente continua rindo do mesmo jeito, só que muito mais rápido. Mas talvez, se os Friends tivessem que viver a nossa realidade, a realidade do simulacro e do algoritmo, provavelmente a Mônica iria virar uma influencer de organização, mas o estresse dela não ia mudar. O Ross, coitado, ele ia tentar ser o professor influencer do TikTok. Ele ia falar sobre histórias, sobre dinossauros, mas na primeira opinião polêmica, ele já seria cancelado. E a Phoebe? Com certeza ela seria TikToker de nicho. O áudio de Smelly Cat viralizou, e agora é usado em milhões de vídeos de gatos, e todo mundo quer ter o estilo meio hippie dela. O Joey, o destino dele é inevitável, fazer publi de produto temático de Friends. Aquele cara que só queria comer um sanduíche, agora tem que vender caneca, camiseta, chocolate, panetone. A Rachel, bom, ela seria uma grande influenciadora de moda, com mais de 10 milhões de seguidores que conseguem acompanhar ela todos os dias, vendo os looks, seu modo de agir, o seu modo de falar e o seu dia a dia. E o Chandler? O Chandler virou a nossa memória.
Ele é a prova de que no fim o que fica não é o produto ou o algoritmo, mas sim a piada que fez todo mundo rir na hora certa. É a amizade. E ele virou a saudade de Friends. Então, no fim, a gente percebe que o riso foi domesticado. Ele deixou de ser uma reação para virar um comando. O tem que rir agora da TV virou o curtir do algoritmo. E a gente consome essa nostalgia, esta fórmula e este produto. Mas a gente ri. E a pergunta que fica é: estamos rindo com a piada ou estamos rindo porque nos disseram para rir?